Dessa vez, nós convidamos o Henrique Quefalace, que ele é coordenador executivo do Instituto Linha d'Água, uma organização social que trabalha nesse tema. Ele é mestre pelo programa de pós-graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo e é oceanógrafo, com habilitação em Gestão Costeira pelo Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado, Henrique, por ter aceitado o nosso convite. Você vai falar agora com professores de todo o Brasil, com escolas também espalhadas por esse território grande. E mesmo as pessoas que não estão aqui assistindo agora, certamente vão precisar desse material em algum momento até o ano que vem. Eles nos pedem informações, como é que vai ser esse ano, o que a gente faz? E eu vou falar, olha, assiste lá o vídeo do Henrique que nós fizemos no Encontro Nacional. Muito bem-vindo, pode começar a sua apresentação. Bacana, Paulo. Bom, primeiramente gostaria de desejar uma boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo, agradecer o convite, fiquei muito contente, lisonjeado com essa oportunidade de poder falar para as escolas de todo o país, né, que estão nos assistindo, e já deixo aqui avisado que essa minha apresentação, bastante breve, é uma apresentação construída por pessoas que estão interessadas nesse assunto do Ano Internacional da Pesca e Aquicultura de pequena escala. Então, isso é uma apresentação que vai estar disponível para depois que professores, professoras das diversas escolas do país possam utilizar essa apresentação como uma ferramenta de trabalho, né? Bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês do que prevê esse ano internacional da pesca artesanal e aquicultura de pequena escala. Foi um ano instituído pela ONU em 2017, né, com a pretensão de sensibilizar a opinião pública, os governos, sobre a importância da adoção de políticas públicas específicas para esses setores, né, a pesca de pequena escala e a aquicultura de pequena escala, buscando garantir que essas atividades ocorram de maneira sustentável. E aí já tem um ponto importante para a gente observar, que é esse adjetivo que vem junto com a questão da pesca, né, e da aquicultura, né. Então, quando a gente fala de uma pesca artesanal e de uma pesca de pequena escala, a gente está priorizando essas atividades dentro de um contexto de produção familiar, a exemplo do que a gente tem na agricultura familiar, né. Então, a gente está falando disso, dessas atividades em uma perspectiva de pequena escala, de pequena produção, de pequenos empreendedores ou comunidades tradicionais que exercem essa atividade, né? Quando a gente fala especialmente da pesca artesanal, a gente está falando muito desse contexto de povos e comunidades tradicionais, né? Porque a gente tem tanto comunidades quilombolas, indígenas, em todo o Brasil que tem na pesca artesanal uma atividade que marca a sua relação com o território, a sua própria existência, assim como a gente tem povos e comunidades tradicionais específicos no nosso país que tem na pesca uma relação muito intensa de sobrevivência e de utilização e relação direta com esses territórios. A exemplo das comunidades tradicionais caiçaras, que estão no litoral sul do Rio de Janeiro, por todo o litoral paulista, no litoral norte do estado do Paraná, a exemplo dos ribeirinhos, que estão distribuídos em várias regiões do país, né, nos rios, nos diversos rios que o Brasil tem. Então, acho que esse é um primeiro elemento importante de ser colocado, essa perspectiva da escala dessas atividades que a gente está falando. A gente está falando, então, da pequena pesca, da pequena aquicultura, que elas são pequenas do ponto de vista da sua escala, de tamanho, de capacidade de pescaria, de capacidade de produção de aquicultura, mas ela é enorme se a gente pensar na distribuição geográfica dessa atividade. Ela acontece em todo o território nacional, quando a gente fala no contexto brasileiro, então é uma atividade que, por mais que ela ocorra em pequena escala, pequenas embarcações, pequenas áreas de cultivo, ela tem uma abrangência territorial muito grande. E isso torna esse setor, essa atividade gigantesca e de uma importância enorme para trazer alimentos para as nossas mesas, né? Desde as pessoas que vivem nessas comunidades, assim como as pessoas também que consomem esses alimentos nos grandes centros urbanos, né? O Brasil hoje se encontra aí num período de
quase 10 anos já sem uma tomada de dados eficiente, específica, sobre o quanto é produzido de peixe e outros pescados no Brasil, mas as estimativas indicam aí que algo entre 50% a 70% do pescado consumido no território nacional é proveniente da pesca artesanal e da aquicultura, de alguma forma, dessa pequena escala, né? Mas, sobretudo, da pesca artesanal. Bom, ainda nessa linha do que o ano prevê, né, eu fiz esse parênteses um pouco só para contextualizar o que é essa atividade, o tamanho dela, a importância dela para o Brasil, agora retornando às perspectivas do ano internacional, né, é um ano que fica estabelecido, então, pela ONU, essa parceria também com a Unesco, tem uma relação muito forte aí com a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura, né? Então, a FAO é responsável pela supervisão e gestão desse ano, junto com o Comitê de Direção Internacional, que foi criado para poder justamente supervisionar, acompanhar e lidar com as atividades previstas nesse ano. Sem mais delongas, eu vou entrar em algumas das mensagens-chave, porque eu acho que elas são muito importantes serem trazidas aqui nesse espaço de discussão, de exposição, porque cada uma dessas mensagens-chave podem se tornar temas geradores muito capazes de articular diversas disciplinas nas realidades das comunidades escolares ao longo de todo o país, né? Então, a gente tem... Já vou deixar aqui com vocês essa observação aqui desse link, que eu posso disponibilizar depois, onde tem uma relação de alguns materiais que podem ser acessados para subsidiar ainda mais a adoção e trabalho desses temas geradores. Bom, o primeiro tema instituído nesse ano internacional é o Nada sobre Nós Sem Nós. Hoje eu estou aqui na qualidade de um técnico, uma pessoa que está trazendo esse tema, mas é muito importante compreender que é necessário, quando a gente falar de pesca artesanal e aquicultura de pequena escala, falar com quem pratica essa atividade, porque são essas pessoas que melhor conseguem explicar, identificar os desafios que permeiam essa atividade, a relação que essas pessoas estabelecem com a natureza, com os rios, com os mares, né, com o nosso oceano. Então, esse é o primeiro elemento, e que é um elemento que tem uma carga também política muito forte, no sentido de que ele pressupõe que é necessário assegurar a participação efetiva da pesca artesanal e da aquicultura de pequena escala na construção e fortalecimento de ambientes políticos propícios. Então, não adianta a gente ter simplesmente um espaço destinado a discutir esse assunto sem que ele esteja propício à participação dessas pessoas, né? E essa participação efetiva, apoiada por dados e informações abrangentes nos processos de tomada de decisão, garante que o conhecimento tradicional e as vozes dos pescadores e pescadoras, aquicultores e trabalhadores da pesca e suas organizações moldem as leis e políticas relacionadas com a pesca artesanal e a aquicultura de pequena escala. Ou seja, é importante que esses atores participem ativamente dos processos de decisão e que possam expor e trazer os seus próprios conhecimentos para subsidiar a construção das políticas, dos enfrentamentos às dificuldades reconhecidas tanto pela comunidade científica quanto pela própria realidade de vivência dessas comunidades, né? Uma das outras mensagens-chave é essa do vivendo bem, ou do viver bem, que a gente pode trazer aqui, né? Que é a garantia da inclusão social e do bem-estar da pesca artesanal e da aquicultura de pequena escala. Ou seja, é a perspectiva da gente ter condições de vida e de trabalho decentes, essenciais para pescadores, aquicultores e trabalhadores da pesca de pequena escala, para garantir a sua subsistência e manter o seu bem-estar social, físico e cultural. Então, isso tem uma relação muito direta com a garantia desses territórios, dessas populações tradicionais que vivem dessa atividade e que precisam, então, dessa qualidade não só ecossistêmica dos atributos naturais, mas também condições de vida, moradia, acesso à escola, saúde, a possibilidade de reprodução das suas vivências culturais. Isso tudo são elementos e contextos que garantem esse bem viver como um todo, né? Ainda a gente tem uma perspectiva de valor para todos, né?
Então, apoiar cadeias de valor inclusivas para a pesca artesanal e aquicultura de pequena escala, né? Então, acesso a mercados, infraestrutura apropriada, cadeias de valor inclusivas que permitem que os pescadores, aquicultores e trabalhadores da pesca forneçam seus produtos pesqueiros de alta qualidade a preços acessíveis, né? Promovendo o desenvolvimento econômico e gerando empregos. Então, o que a gente está falando aqui, né? A maioria das pessoas, quando compra o pescado, onde compra? Compra numa peixaria. Essa peixaria, qual a relação que ela tem estabelecida com esses produtores, né? Então, como é que fica esse equilíbrio entre o que recebe o pescador e o aquicultor em relação ao valor que esse produto é vendido depois nessas peixarias, nos mercados, né? Então, como é que a gente consegue aproximar mais esses mundos? Como é que a gente consegue ter uma relação mais justa nesse processo? Que o pescador seja recompensado pelo alimento saudável que ele está levando até as pessoas, né? Ao mesmo tempo que também seja reconhecido esse papel dos intermediários que têm as estruturas para que esses produtos possam ser fornecidos e vendidos, né? Então, aí tem um papel crucial das feiras públicas e abertas, tem um papel crucial de linhas de crédito para incentivo e valorização dessas cadeias de valor, né? Ao mesmo tempo também que tem uma relação muito direta com as formas de beneficiamento que essas comunidades tradicionalmente empregam no preparo dos pescados, né? Então a gente até hoje em dia não ouve falar muito, mas sabe que isso existe e que isso agrega valor e qualidade aos produtos, como por exemplo o peixe seco, que é uma técnica tradicional aqui das comunidades caiçaras no litoral paulista, sul fluminense e do Paraná, que beneficia esse pescado e que pode ser utilizado e agregado um valor que traga melhores condições para essas comunidades. Ainda, essa questão de reconhecer essas comunidades, esses pescadores e pescadoras artesanais e aquicultores de pequena escala, como guardiões dos recursos naturais, né? Então, são grupos que usam a biodiversidade de forma sustentável para a longevidade da pesca artesanal de pequena escala e da aquicultura também de pequena escala. Ou seja, são grupos que estão diretamente interessados na garantia de continuidade da disponibilidade dos recursos, né, naturais. Então, são pessoas que precisam que os peixes, os mariscos, os caranguejos, os camarões continuem existindo, porque eles precisam que esses recursos estejam disponíveis para que eles sempre tenham esse recurso para serem capturados, acessados, ou que o ambiente esteja saudável para que eles sejam cultivados nessa escala associada às suas formas de produção, né? Então, como guardiões dos recursos compartilhados, pescadores, aquicultores e trabalhadores da pesca têm um papel fundamental na garantia da gestão responsável e uso sustentável dos recursos aquáticos vivos e seus ecossistemas de suporte. Ainda, a questão deles se manterem desses grupos estarem sempre conscientes e preparados, né, para poder lidar com esses desafios que permeiam a execução dessas atividades, né, seja desde a captura até aquilo que a gente acabou de falar sobre acesso a mercados, essa perspectiva de comercialização mesmo dos seus produtos, né, de preparo e comercialização. Então, essa questão de aumentar a preparação e a capacidade de adaptação da pesca artesanal e da aquicultura de pequena escala à degradação ambiental, choques, desastres e mudanças climáticas. A gente tem observado que, com essa questão das mudanças climáticas, essas populações que vivem nas regiões litorâneas, que vivem nas beiras dos rios e dos corpos hídricos, vão ser as populações mais impactadas pelos efeitos dessas mudanças climáticas. E essas pessoas acumulam conhecimentos que são muito capazes de lidar com essas dificuldades, que a gente ainda não sabe exatamente quais serão, ou a proporção delas, ou o efeito delas em cada porção do nosso território. A gente já tem uma dimensão dos processos que vão se intensificar, como eventos extremos de ressacas no mar, ou de aumento do nível do mar, né? Ou de eventos como ventos, chuvas, né? Que vão nos requerer uma melhor adaptação a isso. E ninguém melhor do que essas comunidades para poderem apontar caminhos para a gente se preparar e estar atento com esses processos de mudança.
sobretudo até para indicar as mudanças que estão acontecendo. É muito usual que você tendo uma relação instituída com um pescador, uma pescadora, uma marisqueira, essas pessoas conseguem indicar para a gente as mudanças observadas nos ecossistemas, né? Então, é muito importante que elas estejam conscientes a esses processos de mudança e possam estar apontando, identificando isso para a sociedade saber as melhores formas de lidar com esses processos. E as políticas e ações, então, devem apoiar essa construção de resiliência, essa capacidade de se reinventar, de se adequar, se adaptar a essas ameaças para a continuidade de longo prazo desses setores. Ainda tem a perspectiva de nutrindo nações, né? Ou seja, a promoção da contribuição da pesca artesanal e da aquicultura de pequena escala para dietas saudáveis e sistemas alimentares saudáveis, né? A pesca artesanal e a aquicultura de pequena escala tem um papel fundamental na contribuição, na produção de alimentos e produtos aquáticos saudáveis, seguros, acessíveis e nutritivos como parte de sistemas alimentares globais e locais. Volta naquele ponto que eu também já mencionei sobre acesso a mercados, essa garantia e valorização das cadeias produtivas. Esses alimentos não são apenas alimentos ou qualquer alimentos, são alimentos com profundos nutrientes ou elementos que garantem a nossa saúde alimentar, né? Ou seja, não é uma questão de segurança alimentar apenas, da gente poder ter esses alimentos na nossa mesa, mas, sobretudo, uma questão de soberania alimentar, do quanto esses alimentos têm significado para as pessoas que produzem, se alimentam deles, ao mesmo tempo quanto eles têm uma elevada capacidade de contribuição nutricional daqueles nutrientes necessários para o desenvolvimento humano, né? As mulheres têm um papel essencial nesses setores, né? Seja no da pesca artesanal quanto no da aquicultura de pequena escala. E elas representam uma maré em mudança. Ou seja, o reconhecimento que as mulheres e homens são iguais na pesca artesanal e aquicultura de pequena escala. Então, é necessário centralizar o papel que as mulheres desempenham na pesca artesanal e aquicultura de pequena escala, para o empoderamento delas e o alcance do desenvolvimento sustentável. Pescador, pescadora artesanal, aquicultor e aquicultora de pequena escala, não é só aquela pessoa que sai no barco para pescar. Existe toda uma cadeia associada a isso, de preparação antes da pesca, depois de comercialização disso, e as mulheres, essencialmente, são as pessoas que se inserem em todas essas fases da cadeia, né? Desde a preparação dos petrechos de pesca ou das condições para cultivo de organismos, até a ida ao mar com os barcos, etc., e depois o retorno, o beneficiamento disso, a preparação disso, o replanejamento da nova pescaria. Então, é muito importante reconhecer o papel da mulher nisso e reconhecer isso dentro das políticas públicas existentes também, sobretudo dentro dessas políticas públicas, né? Bom, com isso, então, eu finalizo aqui as principais mensagens-chave. Vou disponibilizar esse link, eu não sei como é a melhor forma depois de eu trazer isso para vocês, esse link aqui da inicial que está em vermelho aqui, porque nesse link a gente tem disponibilizado alguns materiais, algumas dicas sobre como se engajar mais nesse ano internacional, ou seja, agendar eventos e associar com a programação internacional, guias de comunicação de como trabalhar esse assunto, modelos para gerar materiais que possam ser replicados. Existe uma chamada por histórias, então escolas, as comunidades escolares podem organizar relatos de histórias das suas localidades e inserir isso na agenda desse ano internacional do ano que vem, isso ficar em exibição dentro do portal internacional que vai estar reunindo essas diferentes histórias. Enfim, existe uma série de possibilidades de interação da sociedade civil com esse ano internacional. O assunto é extenso, às vezes não dá tempo da gente falar tudo aqui, mas agradeço novamente a oportunidade e me coloco à disposição para, no que mais eu puder, trazer de informações sobre esse assunto. Obrigado. Poxa, Henrique, muito legal, muito obrigado, viu?
Eu acho que o que você já trouxe já é muito importante. O que mais a gente precisa agora, realmente, é de referências, né? É saber onde buscar, com quem falar, como ter ideias, como é que faz projetos. Eu acho que só o fato das pessoas conhecerem você já vai ser um grande primeiro passo, sabe? Eu queria aproveitar e pedir para você falar um pouquinho da sua organização social, né? O Instituto Linha da Água. Né? Como é que onde é que vocês estão, o que que vocês fazem, como é que você chegou nisso, né? Como é que foi a tua trajetória? Porque, pelo que eu vi, é muito bacana o trabalho de vocês. Obrigado, viu, Paulo, pela oportunidade de falar um pouquinho do Instituto Linha d'Água. Bom, o Instituto Linha d'Água é uma organização da sociedade civil, uma organização não governamental, uma ONG, e a gente apoia projetos e iniciativas de outras organizações da sociedade que atuam pelo desenvolvimento sustentável, pela etnoconservação, que a gente diz, que é uma conservação que considera também os conhecimentos tradicionais, do sistema costeiro marinho brasileiro, ou seja, dos ambientes ao longo de todo o nosso litoral, né? Dos ambientes de praia, de manguezal, de restingas, enfim, de estuários, baías e tudo mais. Então, a gente é uma organização que apoia esses projetos de outras organizações. O nosso papel é estar sempre atento a esses temas que são tendências, que orientam a atuação e impulsionam a sociedade em determinados rumos, como essa questão do ano internacional, e aí a gente então fornece esse apoio a movimentos sociais, a outras organizações não governamentais, às universidades, a pequenas empresas, e a gente faz isso através de patrocínios, de construção conjunta desses projetos, ou até mesmo de identificação de demandas específicas em que a gente possa também utilizar o nosso conhecimento institucional para apoiar os parceiros na execução desses projetos. E a gente chegou no ano internacional pela nossa inserção dentro desse tema, desse assunto. Eu, particularmente, pesquiso, trabalho com pesca na minha trajetória acadêmica e profissional, e então é dessa maneira que a gente se conectou com esse assunto. O Instituto fica em São Paulo, capital, e a gente tem uma atuação bastante voltada no litoral paulista, mas também no litoral sul fluminense e norte do Paraná. Bacana, muito legal. Me fala uma coisa, Henrique, quando a ONU, a Unesco, propõe um ano internacional, é porque, de fato, uma questão de escala global, né? Pelo que você conhece, o Brasil é um país atrasado naquilo que se refere tanto aos conceitos quanto às boas práticas no campo da pesca artesanal, nessa temática que está sendo proposta? Olha, eu não considero o Brasil um país atrasado nesse assunto, viu, Paulo? Eu acho que a gente tem uma cultura pesqueira no país imensamente diversa, Bom. forte, pujante, ou seja, a parte forte disso reside nas pessoas que praticam essa atividade. A nossa fragilidade é com relação à política pública. A gente tem, de fato, uma política pública ainda não bem estruturada e que não reconhece o verdadeiro valor que essa atividade tem como fornecedora de alimentos saudáveis e cuidadora dos nossos ecossistemas aquáticos, né? Então, eu acho que a gente tem uma certa discrepância entre uma cultura muito forte, pessoas muito engajadas, envolvidas nisso, seja executando atividade ou pesquisando, articulando essa questão, e as políticas públicas ainda bastante deficientes e com pouca vontade política de olhar para esse setor, pensando ele como um setor que alia esses elementos de produção de alimento e cuidado da natureza. Então, acho que é um pouco uma relação meio ambígua. E você vê é incompatível você pensar no desenvolvimento da pesca industrial e da pesca artesanal? Ou seja, a pesca industrial, de alguma forma, ela destrói a pesca artesanal ou não? Sem dúvida, é uma concorrência direta por recursos, né? A gente costuma classificar os recursos pesqueiros como aqueles recursos que são bens comuns. Eles estão disponíveis para toda a sociedade, uma vez que o mar não tem cercas, né? Ainda, né? A gente sabe que existem processos aí de uma intensificação dessa definição de usos específicos no mar e nos rios, mas é justamente até a isso que nós, enquanto organização, e os movimentos sociais ligados à pesca artesanal,
reivindicam o contrário, né? A gente não quer ver as cercas sendo instaladas nesses ambientes, assim como a gente não quer ver a pesca industrial tomando conta dos recursos naturais que são de todos nós, né? Ou seja, é um setor que tem o seu espaço, é legítimo o seu pedido por usufruto desse recurso, mas precisa ser muito bem regulado, porque a capacidade de captura de um barco industrial representa muitas vezes o que o conjunto de comunidades costeiras de toda uma região, Sudeste e Sul, por exemplo, consegue capturar, exemplo da tainha, por exemplo. A gente consegue ter um desembarque da pesca industrial que representa o que um conjunto de comunidades ao longo de todo o litoral de Santa Catarina consegue capturar em uma semana de pesca. Então, as capacidades produtivas são muito discrepantes e os incentivos também, né? Então, a gente precisa deixar de subsidiar a pesca industrial com recurso público, a gente precisa estabelecer normas mais rigorosas para esse grupo e com fiscalização que assegure que essas normas vão ser atendidas, e a gente precisa de incentivo, estímulo para que a pesca artesanal se estabeleça, seja reconhecida, valorizada e tenha seus produtos na mesa da população brasileira. A gente passou o tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta, porque é uma coisa que eu sei que as pessoas muitas vezes se iludem. As fazendas marinhas, elas não representam uma solução, né? Elas também têm um impacto muito grande, tanto no ecossistema quanto na vida das populações ribeirinhas, né? Exatamente, Paulo. Esse é um ponto muito importante que você tocou, porque às vezes as pessoas pensam que só o fato de estarem consumindo peixe já significa uma ação positiva para a sua saúde, né? Hoje a gente tem um desafio muito grande no cultivo de peixes, que é a conversão da quantidade de ração dada a um peixe para produzir 1 quilo de peixe. A gente tem mais ou menos essa proporção em 3 quilos de peixe pescado para virar ração, para produzir 1 quilo de peixe cultivado. Então, essa conta, ambientalmente falando, não fecha. E do ponto de vista social e econômico, a gente está falando de uma questão de privatização da água para poucas pessoas, em detrimento do uso de que uma comunidade de várias pessoas que vivem da pesca precisam desse mesmo espaço para trabalhar e cultivar. Então, assim, eu volto àquele ponto da escala da produção, né? Então, a gente precisa observar esse. O peixe bom é o peixe pescado, o marisco bom é o marisco produzido em pequena escala por comunidades locais que têm a sua relação diretamente estabelecida com aquele território. Perfeito. Muito legal, você vê que tem muito pano para manga, muito tema para a gente trabalhar. Eu espero que você continue ajudando a gente. A gente vai continuar pedindo socorro para você aí, para a gente estar sempre oferecendo caminhos para as escolas trabalharem. É muito importante que crianças e adolescentes aprendam também na escola, né, quais são os modos sustentáveis, né, os estilos de vida sustentáveis que incidem sobre os modos de consumo, os modos de uso dos recursos, né, e os modos de vida de uma forma geral que dizem respeito a todos nós, né? Muito legal, Henrique. Obrigado.